Deus Emanuel, estrela da manhã. Vamos para a pregação da palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Velho Testamento, primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Todos acharam? O versículo 3 diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele lugar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que quiseres, que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio de teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que haja teu igual entre os reis, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Somente até aqui vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por esse culto, pela tua presença, pela oportunidade de pregar a tua palavra, Senhor. Mas, Senhor, embora eu tenha a oportunidade de fazer isso, faça com muita alegria, um privilégio para mim fazê-lo, mas o Senhor é quem precisa falar com o teu povo e não eu. Foi o Senhor quem trouxe cada um deles aqui, e é o Senhor que eles querem ouvir. Por isso peço que entre as minhas palavras que eles reconheçam as suas, Pai, e que o Senhor fale ao coração de cada um deles de maneira ímpar, singular e diferente, pois todos nós somos diferentes e temos necessidades diferentes, e o Senhor conhece cada uma delas. Por isso eu te peço, através do teu Espírito Santo, que me use como um canal de bênçãos para os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Desde já eu peço desculpa aos irmãos que eu vou precisar tossir de vez em quando aqui, mas vai ser assim. O tema dessa mensagem é sabedoria para pedir sabedoria. Essa história de Salomão é uma história muito conhecida. Todos nós sabemos que Salomão foi o homem mais sábio que existiu na terra. O texto dos últimos versículos que lemos diz que antes dele nunca houve ninguém igual, e que depois dele jamais haveria. E é um texto em que algumas pessoas talvez tenham alguma dificuldade, porque começa e termina dizendo que era um sonho que Salomão teve. Mas aquele não era um sonho qualquer. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de que o Senhor falasse com você em sonhos. Comigo já aconteceu uma vez ou outra, não muitas, umas 2 ou 3 vezes ao longo da minha vida já aconteceu isso. Você sabe que é um sonho, mas ao mesmo tempo você sabe que é Deus falando com você. E esse sonho, embora o texto diga que é um sonho, quando você começa a olhar logo a história que se decorre nos capítulos seguintes ali da vida de Salomão, você vê que já logo no mesmo capítulo aparece uma história de 2 mulheres, em que as duas tiveram um filho da mesma idade, 2 bebês, e uma noite morre em cima do filho, o filho morre, e ela troca o filho de noite lá, e fica um morto e um vivo,
e aparecem as duas perante Salomão. Isso é uma história bem conhecida. E aí ele dá o julgamento e fala: olha, faz o seguinte, corta a criança no meio. Já que as duas não decidem quem que é a mãe aí, corta a criança no meio e dá metade para cada uma. Aí uma diz: é verdade, corta mesmo. A outra diz: não, pelo amor de Deus, não faz isso. Ele fala: olha, dá para aquela. Que falou: não, porque aquela que é a mãe. Então o último versículo do capítulo 3 aqui diz que todo Israel, ao ouvir a sentença de Salomão, todos tiveram um profundo respeito pelo rei, porque viram que nele havia a sabedoria de Deus para fazer justiça. Um pouco mais para frente vai dizer ali no capítulo 10 que a rainha de Sabá, um país distante, ouvindo falar da sabedoria, da fama da sabedoria de Salomão, ela se dispõe no seu país, pega uma carruagem, que naquele tempo não tinha avião como hoje, e se vai até a cidade onde Salomão estava, até Jerusalém, para ali ouvir da sabedoria de Salomão. Um pouco mais para frente, no mesmo capítulo, vai dizer que não houve rei naquela época que tinha a sabedoria que Salomão tinha. Então nós sabemos aí que não era simplesmente um sonho, mas era o próprio Deus se manifestando a Salomão, conversando com Salomão em sonhos. E quando você olha para a vida de Salomão, o rei de Israel, que sucede Davi, Davi foi o segundo rei de Israel. Deus escolhe primeiramente Saul como o primeiro rei. Saul dá um monte de mancada lá e Deus rejeita Saul, e Davi é escolhido o rei segundo o coração de Deus. E só que Davi morre, e antes de Davi morrer, ele coloca Salomão no trono, bem no finalzinho da sua vida ali, ele coloca Salomão no trono. E quando você olha para a vida de Salomão, dentre todos os filhos que Davi teve, que foram muitos, talvez você falasse: olha, eu não colocaria esse cara não, a história dele não é boa. O Salomão, ele é fruto de um relacionamento, de um adultério que Davi teve. E há quem joga a culpa totalmente no rei, mas a mãe de Salomão também não era lá muito santa, porque quando você começa a estudar a geografia da época, mesmo as casas próximas ao palácio eram casas próximas. E não era correto uma mulher tomar banho ali, nua, do jeito que ela estava, de onde ela pudesse ser vista pela janela. Então, de certa forma, se entendia ali que o Davi também era para estar na guerra e não estava. Então, tinha erro das duas partes. Tinha um relacionamento iníquo ali entre os dois, que acabou se desenrolando e nasce uma criança. Essa criança vem a falecer por causa do pecado dos dois. A moça era casada, o Davi não poderia fazer aquilo. Mas o Davi manda matar, de certa forma, o marido da moça e fica com ela, se casa com ela. E aí, quando a criança morre, Davi chora, se lamenta, e então nasce um segundo filho dessa moça, desse relacionamento adúltero, nasce Salomão. E é justamente Salomão que, quando o Davi ele tinha o desejo de construir um templo para o Senhor, porque a nação de Israel ainda cultuava o Senhor numa tenda, numa cabana, e Davi já tinha um palácio, e Davi falou: não é justo isso, eu estar num palácio desse e o Senhor ser adorado ali naquela cabaninha, na barraquinha. Então eu vou construir um templo ao Senhor. Então o Senhor se manifesta a Davi e fala: olha, Davi, a sua intenção é boa, só que você enfrentou muitas guerras, você tem muito sangue nas suas mãos, você não vai fazer isso, mas fica tranquilo que eu sempre vou deixar um descendente seu no trono, e o próximo rei, o seu filho, ele vai fazer esse templo para mim, e esse vai ser o Salomão. Quando ele nascer, dá o nome de Salomão para ele, vai ser o Salomão que vai fazer isso. Então o próprio Deus escolhe Salomão para executar essa grande obra. Então, talvez você esteja aqui e você fala: poxa, mas eu queria tanto fazer alguma coisa para Deus, mas a minha história não é boa, a trajetória minha de vida não é das melhores, eu tenho tantos pecados, já fiz isso, já fiz aquilo. O Salomão também não era o melhorzinho não, viu? Mas foi ele que Deus escolheu para ser o rei, a ele que Deus se manifesta, a ele que Deus dá sabedoria. Ele foi o homem mais sábio da terra, e é ele que Deus resolve que seja o condutor da nação de Israel, e seja o homem mais sábio, homem rico, homem próspero. Tudo aquilo que a gente leu no texto foi para Salomão que Deus quis dar, e não para nenhum dos outros irmãos que ele teve. E quando Deus disse que é Salomão que vai construir o templo, baseado nessas informações, nesse pano de fundo, nessa história, eu quero pensar com você que quando ele assume de fato o templo, quando Davi morre, antes de Davi morrer, Davi deixa muito ouro, muita prata, muito material para que esse templo fosse construído. E ele, percebendo que Salomão ainda era um jovem, ele chama Salomão para uma conversa e fala: olha, Salomão, Deus disse que era você que ia construir o templo. Aqui estão muita prata, muito ouro, muita madeira, tudo que eu pude acumular. Aqui estão os melhores pedreiros. As dificuldades que você tirar, você tem muitos sábios do palácio que me ajudaram, que me auxiliaram, que vão poder te aconselhar.
Então faça isso aí da melhor maneira possível. O Davi já dá algumas coordenadas para ele ali. E quando Davi morre, que Salomão assume de fato o trono, que ele se senta naquela cadeira, eu penso que muitas coisas passam pela cabeça dele, porque era um grande privilégio, mas também era uma grande responsabilidade, conduzir uma nação como Israel, a nação escolhida por Deus. Então Salomão, ele se vê com um baita do privilégio, mas com um grande problema nas mãos também. Como é que ele vai fazer isso agora? Com a sabedoria dele, ele era um jovem, ele ainda não tinha capacidade para fazer tudo isso. Então ele consegue, através desse relacionamento dele com Deus, das histórias dele, da história de vida de Salomão, ele consegue nos passar algumas lições, que eu quero compartilhar pelo menos 3 delas com você nessa noite. Porque nós, assim como Salomão, nós também temos as nossas escolhas para fazer no dia a dia. Nós temos responsabilidades e escolhas para fazer no ministério, que é um enorme privilégio, mas assim como o reinado de Salomão, é uma grande responsabilidade. Na nossa vida profissional, nós temos várias escolhas para fazer, que muitas vezes Deus nos coloca em posições privilegiadas, mas também com isso vem grandes responsabilidades. Na família, nós temos que nos comportar de uma maneira, é uma baita do privilégio ter uma família, ter filhos que Deus coloca ao nosso lado para ser cuidados e orientados por nós, mas também é uma grande responsabilidade. Agora, principalmente no que tange a nossa salvação, é um grande privilégio ser salvo por Deus, mas também nós carregamos uma grande responsabilidade. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, e nós temos que ter essa responsabilidade com o nosso testemunho, quando nós estamos fora das paredes da igreja, e isso é uma grande responsabilidade. E assim como foi com Salomão, talvez você não esteja preparado, talvez eu também não esteja, talvez não estejamos preparados, mas assim como foi com Salomão, eu quero, através das 3 lições, compartilhar aqui com você, para que a gente também possa ter a sabedoria para pedir a coisa certa ao Senhor no momento certo. O Salomão, ele precisou de sabedoria para pedir a sabedoria. Então que nós tenhamos essa sabedoria. A primeira coisa que Salomão faz aqui, que eu quero compartilhar com você, ele entende que ele precisa ter a própria experiência dele com Deus. O versículo 6 vai dizer: olha, respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face mantiveste-me. Salomão está dizendo para ele: olha Deus, eu sei quem é o Senhor está me aparecendo em sonho e tal, e eu sei quem é o Senhor. É assim, não é bem distante o relacionamento que a gente tem, eu até conheço o Senhor. Eu não tenho as minhas experiências com o Senhor, mas eu conheço o Senhor. O Senhor foi o Deus do meu pai. O Senhor foi o Deus aquele que meu pai andou em retidão com o Senhor. O Senhor usou de benevolência. Benevolência é a mesma coisa que bondade. O Senhor foi bondoso para com meu pai Davi, embora ele tenha cometido muitos erros e tal, mas eu sei quem é o Senhor. O Senhor é amigo do meu pai. Agora, ele mesmo talvez não tivesse as experiências dele com Deus. Como é que a gente descobre isso? O versículo 3 começa dizendo que Salomão ele amava ao Senhor. Isso é muito bom. Muitas pessoas amam ao Senhor. Só que aqui diz que ele andava nos preceitos, nos ensinamentos, nos estatutos do seu pai Davi. Só que porém, tinha um porém aqui no meio. Ó. Não sei como é que está na sua tradução ali. Ou talvez esteja mais, porém. Mas ele ainda sacrificava nos altos e queimava incenso. Você vai se lembrar que alguns dias atrás eu preguei aqui sobre quando o povo entra na terra de Canaã, e ali eles fazem o altar para se lembrar e tal. Que Moisés, antes que eles saíssem para herdar a terra, antes que Moisés morresse, ele diz: olha, Deus está dizendo que quando vocês entrarem na terra, não é em qualquer lugar que vocês vão fazer sacrifício, não. Tem um lugar específico. Pergunte para Deus onde é que Ele quer que você faça os sacrifícios. E aqui nós vemos que Salomão, o rei de Israel, bem intencionado, cheio de amor por Deus no coração, mas ele tinha um porém, ele ainda fazia seus sacrifícios, ele ainda queimava incenso nos lugares altos. Esses lugares altos eram os lugares onde o povo daquela terra, antes dela ser conquistada, eles tinham como altar de adoração a deuses pagãos. Então Salomão, mesmo adorando a Deus, mesmo amando ao Senhor, mesmo sacrificando ao Senhor, ele ainda fazia isso da maneira errada, ainda fazia isso no lugar errado, ainda fazia isso seguindo uma orientação contrária ao que Deus dizia, cheio de amor no coração por Deus, uma coisa boa, cheio de boa intenção, mas a prática dele não estava correta. Então quando Deus aparece nele, ele fala: olha Senhor, eu conheço o Senhor, o Senhor é o Deus do meu pai, o meu pai andou com o Senhor foi muito bondoso com o meu pai. Você não vê ele falar nada dele. E quando você vê o texto que diz sobre ele, diz: olha, ele amava o Senhor,
mas ele ainda sacrificava nos altares altos, mesmo que ao Senhor, mas sacrificava no lugar errado. E aí eu quero perguntar para você como é que está a sua vida, a sua prática de cristianismo. Porque muitas vezes as pessoas entendem que vir à igreja semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, como é que elas acham lá? Ou vir numa igreja na segunda, na outra na terça, na outra na quarta e na outra na quinta. Quanto mais na igreja ela for, que ela vai ser mais abençoada, que ela está fazendo a vontade de Deus. E pelo contrário, pode virar uma salada teológica em que cada um ensina uma coisa diferente. E pode virar uma confusão na tua cabeça. E você pode estar como Salomão, fazendo a coisa bem intencionada, cheio de amor por Deus, mas da maneira errada. Você já perguntou ao Senhor como é que Ele quer ser adorado? Como é que Ele quer ser cultuado? Porque Ele é o objeto da nossa adoração. Ele é o objeto do nosso culto. E o objeto aqui não entenda como um objeto simples, mas Ele é o alvo do nosso culto. Então nós devemos perguntar para Ele, que é um Deus vivo, como é que o Senhor quer que eu te adore? Eu estou fazendo da maneira correta? Assim como o Salomão tinha o Deus do pai dele, já viu tudo que Deus fez, talvez você tenha visto Deus agir na vida do seu pastor, na vida do seu irmão, na vida do seu pai, na vida do seu vizinho, na vida do irmão do lado, mas você precisa ter as suas experiências com Deus, porque quando Deus aparecer a você e dizer, meu filho, o que é que você quer? Você vai ter uma caminhada com Ele, uma experiência com Ele, você sabe que Ele é poderoso, você sabe que Ele pode fazer grandes coisas, mas o que é que Ele tem feito por você? Quais são as experiências que você tem tido com Ele? Porque vai chegar uma hora que Ele vai te colocar uma grande obra nas suas mãos, e você vai precisar desse relacionamento para que você execute da melhor maneira possível. E se o seu relacionamento com Deus for um relacionamento de quem vê se relacionar com os outros ao seu redor, assim como Salomão via ele se relacionando com Davi, não vai ser o suficiente. Você precisa ter as suas experiências com Deus. E eu volto a fazer a pergunta: até quando que você vai ter esse relacionamento distante? Até quando você vai viver das experiências dos outros? Deus está disponível para você. Ele está perguntando para você, assim como perguntou para Salomão: o que é que você quer que eu faça para você? Qual o tipo de experiência que você quer ter com Ele? Quando Ele te perguntar, você não pode dizer, olha, o Senhor foi o Deus do fulano, o Deus do ciclano, o Deus do pastor. Não. Lá na sua casa, a hora de tiver alguém doente, é a sua mão que está mais próxima lá para pôr na cabeça e para orar. E Deus pode realizar grandes coisas, grandes curas. A hora que cair um endemoniado, é a sua mão que vai ser a mais próxima. E você pode colocar a mão ali e expulsar o demônio em nome de Jesus. Porque não é a sua mão, não é a minha, não é a do pastor, mas é o Deus que opera através de nós, que nos enche de capacidade e de poder para realizar a obra dele, não é a nossa. Amém? Então você não pode viver das experiências dos outros. Assim como Salomão disse, olha, eu sei que o senhor é amigo do meu pai, eu conheço o senhor, mas ele precisava ter a experiência dele. E assim como ele, talvez você também precise. O Davi morreu, e talvez aquela pessoa que você confie, aquela pessoa que você se inspire, talvez algum dia não esteja próxima, e talvez você também precise que o Senhor age através da sua vida, e não da vida daquele guru, daquele pai espiritual, da mãe espiritual, da pessoa que você telefona. Às vezes a linha não vai funcionar, às vezes a ligação vai cair, e você vai precisar ser a pessoa que Deus vai usar. Amém? Tem uma segunda coisa aqui que Salomão faz, que quando ele encontra o Senhor, ele não esconde nada, ao contrário, ele se mostra humilde. O versículo 7 diz, agora pois, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar, teu servo Salomão, no lugar de Davi meu pai, e eu não passo de uma criança, ou de um jovem, eu não sei me conduzir, eu não sei conduzir, eu não sei fazer isso aqui não, Senhor. Foi o Senhor que me colocou aqui, e agora o que eu faço? Eu não sei nada. Quando ele encontra o Senhor, ele não esconde, olha Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, né? Eu sou filho do Davi, o Senhor sabe quem é o Davi? Se você for lá em Israel até hoje perguntar quem foi o Davi, até a estrela do símbolo de Israel, eu não sei porquê, você pergunta para o professor de escola dominical ali, mas é chamada estrela de Davi, a estrela que tem na bandeira de Israel até hoje. Davi foi o grande, e continua sendo o grande rei de Israel. As pessoas têm uma admiração fantástica por Davi até hoje naquele país. Então Salomão poderia dizer, olha, o Senhor sabe quem eu sou, Deus? Eu sou filho do grande rei Davi, aquele que era o homem segundo o seu coração. As pessoas aqui, agora eu sou rei, o Senhor sabia que eu sou rei? Eu tenho servos aqui, ó, que se eu instalar o dedo, eles fazem o que eu quero. Eu tenho conselheiros aqui que, se eu não souber nada, são os mais sábios da terra. O Senhor sabe quem eu sou o grande Salomão, filho do Davi. Mas não, ele fala, Senhor, eu estou aqui agora, foi o Senhor que me colocou nesse lugar.
eu tenho isso aqui para fazer, eu não sei nada, Senhor. Eu não passo de uma criança, eu não passo de um jovem. Eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso da tua ajuda. Como é que eu faço? Ele era rei, ele poderia ter tido todas essas atitudes, mas ele prefere pedir para o Senhor. No versículo 8 aqui, ó, versículo 9: dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para julgar o teu, um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente eu discirna entre o bem e o mal. Senhor, eu não sou capaz, ele está dizendo, mas ajuda o teu servo, me dá um coração compreensivo, melhora essa carcassinha aqui, esse ser ruinzinho que tem aqui dentro, Senhor, porque eu sou ruim, sou pecador, eu não sou capaz, eu tenho uma grande coisa para fazer aqui, o reino é do Senhor, eu estou aqui no lugar do meu Pai, foi o Senhor que me pôs aqui, mas eu não sou capaz, mas o Senhor é. O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, eu já vi o que o Senhor fez com o meu Pai, faz comigo também, me enche de poder, me enche de capacidade. É isso que ele fala para Deus. Ele não vem dizendo, olha, eu sou o cara, não, ele vem com humildade, ele pede ajuda ao Senhor. E aqui, como o irmão Carlinhos disse na oração, os políticos são corruptos sim, as lideranças são corruptas sim, mas nós vemos por aí, é só você entrar numa fila muito grande em algum lugar, que você vai ver gente, olha, eu sou amigo do fulano lá, já para passar na frente. Você vai ver pessoas que, por qualquer coisa, falam, oh, você sabe com quem você está falando? Você sabe, oh, eu sou amigo do pastor, hein? Não sei se você sabe, mas eu sou amigo do pastor. Oh, presta atenção no que você vai me dizer. Eu conto para ele, hein? Ele tira o teu cargo. Olha lá, eu não sei o que as pessoas acham que é assim a vida. E as pessoas vão dando carteirada por aí, vão se enchendo de autoridade, vão se enchendo de si mesma. E as pessoas não têm a humildade de reconhecer muitas vezes que não são capazes. As pessoas muitas vezes se agarram a um cargo, a uma coisa, e elas estão vendo que elas não são capazes de fazer aquilo, mas não buscam um curso, uma melhora, um negócio para melhorar aquilo lá, um recurso. Mas não, elas falam, olha, esse cargo aqui vai me manter, porque afinal de contas, eu sou o presidente de missões. Não sei se vocês sabiam, vocês vão descobrir ainda, mas eu sou o presidente de missões. O presidente é um negócio grande, né? Presidente, olha. E as pessoas vão se agarrando a cargos, a títulos, a nomes, e não se capacitam. O Salomão ele fez totalmente ao contrário, ele pediu ajuda para o Senhor, falou, Senhor, eu não sou, eu sou o rei, ninguém vai me tirar isso aqui. Tem um monte de irmão meu aí que queria, mas o Senhor deu para mim. Mas Senhor, eu não passo de um jovem, eu não sei fazer isso aqui não. O povo é do Senhor, me dá capacidade, Senhor. Me ajuda a fazer isso aqui, me dá sabedoria, porque eu preciso fazer com excelência isso aqui. Eu preciso julgar o povo entre o bem e o mal, eu preciso do teu discernimento. E a Bíblia diz em Tiago, em algum lugar lá que eu não vou lembrar, mas o livro de Tiago é curtinho, dá para você ler, 3, 4 capítulos, em meia hora você lê, que se você não tem sabedoria, peça a Deus, Ele tem prazer em te dar. Qualquer um que quiser sabedoria como Salomão pode pedir. Igual Salomão você não vai ser, porque a Bíblia diz que ninguém seria igual a ele, ou mais do que ele. Mas você pode ser bem sábio. Deus pode te encher de sabedoria. Deus pode te dar a capacidade de ser um grande evangelista. Deus pode te dar a capacidade para ser um grande pregador. Deus pode te dar a capacidade para ser um professor quase tão bom quanto o Carlinhos. Deus pode te dar a capacidade para ser um grande pastor. Deus pode te fazer muitas coisas através de você. Muitos ministérios podem surgir, ministério de mulheres, ministério de homens, ministério do chão, precisa de ajuda para os jovens. Muita coisa tem para ser feita na casa do Senhor. O que você não pode é usar a mesma desculpa de sempre. Eu não sou capaz, eu sou, sabe, igual o Salomão lá, fruto de um adultério, não era nem para estar aqui, para mim não tem jeito. E viver dando uma desculpa atrás da outra. O que você precisa é se colocar na posição correta e falar, Senhor, essa obra é tua, me encha de capacidade para que eu faça a tua obra com excelência. Porque nós não somos capazes mesmo. E ainda que sejamos, é muito pouco para uma obra tão grande e tão excelente, tão santa, como a obra do reino de Deus. Nós sempre vamos precisar da ajuda do Espírito Santo, e Ele está disposto a nos ajudar sempre. Às vezes você está que nem aquele cara da piada, que dizem que o cara estava no meio do oceano lá, uma ilha naufragando, e o mar subindo, e ia engolir a ilha. Sei lá se pede assim, mas é mais ou menos assim. E o cara fala, eu preciso sair daqui, Deus vai me ajudar, e de repente aparece um barquinho lá. Ele fala, não vou nesse barquinho não, Deus vai me ajudar, não sei se você sabe, mas eu sou filho de Deus. Aí Deus manda um navio, o cara fala, não vou no navio não, porque eu não sei se você sabe, eu sou filho de Deus, Deus vai me ajudar. Deus manda um helicóptero, manda um monte de coisa lá, e o cara não vai, porque afinal de contas Deus ia ajudar ele. Só que Deus ele vai te ajudar através das pessoas que estão ao seu lado. Então você precisa ter a humildade
de se colocar na posição de um aprendiz muitas vezes, e aprender aquilo que você não sabe, e se capacitar, buscar um entendimento aí, para que você possa exercer melhor a obra do Senhor com mais excelência, amém? Amém. Mas há uma terceira e última coisa aqui que Salomão faz, é que ele entende que ele está na posição que está, para fazer uma obra para Deus. Como eu já disse aqui, ele era o rei daquele lugar. Só que ele não usa dessa posição para benefício próprio. O versículo 8 aqui, ele diz: o teu servo está no meio do teu povo, que o Senhor elegeste. O povo é tão grande, tão numeroso, que não se pode contar. Ele fala: Senhor, foi o Senhor que me pôs aqui. Esse povo que o Senhor fez, que o Senhor escolheu, é um povo grande, é numeroso. Eu poderia mergulhar aqui de ser o rei de uma grande nação que não dá nem para contar. Mas ao contrário disso, dá-me um coração compreensivo, para que eu possa discernir bem, que eu possa julgar bem o teu povo. Como eu já disse, alguns irmãos de Salomão queriam essa posição. O Adonias, o outro irmão dele, tentou tomar força esse reino aqui e ser consagrado rei, ungido rei antes dele. Mas o Senhor tinha escolhido Salomão. E como eu disse aqui no início da mensagem, a posição de um rei, como nós citamos o exemplo aqui, em que ele mostra a sabedoria julgando entre as duas mulheres, qual que era a mãe verdadeira do menino que tinha ficado vivo, ele tinha várias situações difíceis, várias decisões difíceis para tomar. Vários pepinos, abacaxis, aquelas coisas que a gente conhece aí todo dia, aquelas situações difíceis, complicadas, ele tinha várias dessas por dia para decidir como rei. A Bíblia vai chamar a posição de rei no Antigo Testamento de pastores. Sempre quando você vê no Antigo Testamento se referindo a pastores, está falando do rei, do líder da nação. Era com eles que Deus tinha uma aliança, era com eles que Deus tratava. O sacerdote representava Deus perante o povo, o povo perante Deus. O profeta representava Deus perante o povo, falando com o povo. E o rei era a condução, o rei era a liderança. O rei ele tinha a função comparada de um pastor que pastoreia o rebanho de ovelhas. Então sempre quando você vai ver ali, quando você começa a ler esse livro dos reis, você vai ver, olha, o rei fulano de tal agiu mal perante os olhos do Senhor. Aí vem o filho dele. E o rei fulano de tal agiu conforme o caminho do seu pai e andou nos caminhos que desagradavam ao Senhor. E aí o que Deus faz? Deus traz os profetas, traz os alertas, traz uma punição para a nação toda, porque o rei agiu mal perante o Senhor. A função, a posição dele era muito importante. E ele fala: Senhor, eu sei que eu tenho essa grande tarefa para executar, mas no versículo 7 ele fala: olha, foi o Senhor que me fizeste reinar. Em outras palavras, a obra é tua. É o Senhor que tem que me dar capacidade. Eu não estou aqui para fazer nada para mim mesmo, mas para fazer para o Senhor. Essa obra é tua, e o Senhor pode me ajudar a fazer um bom trabalho. O que não dá é para a gente não fazer nada. E como eu disse no começo, Salomão ele era o menos provável. Talvez entre os irmãos dele, se nós olhássemos, talvez achássemos pessoas mais capazes. Talvez aos nossos olhos tivessem irmãos melhores. Talvez tivessem irmãos que se adequariam mais à posição de um rei. Não Salomão, o filho de um relacionamento que veio de um adultério, o filho de um relacionamento qualquer. Talvez, se nós olhássemos, não, o filho da Batseba, não. Talvez o filho da mulher do rei Saul, lá, da filha do rei Saul. Talvez o filho de uma outra pessoa. Talvez qualquer um dos outros filhos. Mas Salomão não. Salomão, aos nossos olhos, talvez não fosse aprovado. Mas foi ele que Deus colocou no trono. Então a obra era para ele. E nós, quando Deus colocarmos alguma coisa em nossas mãos para nós fazermos, temos que ter a consciência, seja passar uma vassoura na igreja, seja apagar a luz, seja fechar a porta, seja fazer qualquer coisa, seja dar uma palavra, fazer uma oração, qualquer coisa que a gente fizer para o reino de Deus, temos que ter a plena consciência de que é para o Senhor que fazemos. A glória nunca, jamais pode ser para nós. A obra é dele. É ele quem nos coloca em posições altas ou não. Para esse negócio de alta, muitas vezes é aos nossos olhos. A gente pensa muitas vezes que a posição do pastor é mais alta do que a da irmã Hilda que limpa, mas não é. Aos olhos do Senhor, todos somos servos. Ele coloca cada um na função para quem tem um dom para exercer. Talvez a irmã Hilda não pastoreasse a igreja. Talvez o pastor Eduardo não limpa. Com certeza o pastor Eduardo não limparia tão bem. Não estaria tão bem assim, tão limpo. Mas Deus coloca cada um de acordo com o seu talento, com o seu chamado, para que execute obras, para que o reino dele cresça. E nós não devemos nos gloriar disso. A obra é para ele, a glória é para ele, o chamado é para que a gente faça para a honra e glória do nome dele. Então nós precisamos ter a sabedoria para pedir o que nós vamos precisar para aquela obra.
O Salomão ele não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a morte dos inimigos, ele pediu sabedoria para fazer aquilo que ele precisava fazer, nas ações do reinado dele. Senhor, eu preciso de sabedoria para discernir entre o bem e o mal, para julgar o teu povo com justiça e retidão, porque eu não sou capaz, mas a obra do Senhor, o povo é do Senhor, eu não consigo nem contar esse povo, Senhor, eles são muito numerosos, e eu preciso da tua ajuda para fazer o trabalho que o Senhor me colocou aqui para fazer. Às vezes as pessoas pensam que porque o Senhor colocou elas lá, o Senhor tem a obrigação de falar, a obra é dele, vai de qualquer jeito mesmo, do jeito que ele fizer tá bom. Não é assim. Nós temos que nos capacitar sempre, nós temos que buscar melhorar sempre, porque nós não estamos fazendo, para nós mesmos poderia ser de qualquer jeito, para a pessoa que nós mais amamos talvez poderia ser de qualquer jeito, mas para o Senhor tem que ser sempre melhor. Temos sempre que nos capacitar mais, sempre buscar de Deus ajuda, sempre perguntar para ele, Senhor, está bom assim? Senhor, onde é que o Senhor quer que eu melhore? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça diferente? Eu estou agradando ao Senhor? Porque senão a gente vai fazendo que nem o Salomão no começo lá, vai fazendo o culto do nosso jeito, o sacrifício do nosso jeito, queimando incenso no lugar que a gente acha que deve, porque afinal de contas foi assim que a gente aprendeu, e assim que a gente acha que está bom, mas Ele mesmo, o adorado, o eterno, será que Ele está se agradando do nosso sacrifício? Precisamos o tempo todo ter isso em mente. Falar, Senhor, eu preciso melhorar, me ajuda. E eu quero concluir dizendo que você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Acredite nisso. Independente de qual seja o seu julgamento de si mesmo hoje, a sua autoimagem, se ela é ótima ou se ela é péssima, você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas para isso você precisa ter as suas próprias experiências com Ele. Não dá para você ser uma bênção, sendo usado nas mãos de Deus, vivendo das experiências do rei Davi, vivendo das experiências que você leu na Bíblia, vivendo das experiências que o seu pastor contou, vivendo das experiências que o seu pai realizou lá na sua casa, do que ele orou e Deus respondeu. Não, você precisa ter as suas experiências com Deus, você precisa ser humilde diante dele, falar, Senhor, eu não sei mesmo não, a obra é do Senhor, e eu preciso da tua ajuda. E se foi Deus que colocou você onde você está, então a obra é dele, faça com a maior excelência possível, porque toda a honra, toda a glória e todo o louvor vindo do fruto do seu trabalho vai ser para ele, e o nome dele é que vai ser glorificado. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e nós vamos orar. E nessa oração eu quero orar por quem tem dificuldade, ainda não teve as suas próprias experiências com Deus, porque ainda tem vivido das experiências dos outros, daquilo que ouviu dizer que o Senhor faz. Deus está vivo, Ele é o mesmo ontem, sempre, hoje e sempre, sempre será o mesmo. Ele é imutável, Ele não muda, Ele está disponível para você. Você pode ter experiências íntimas e profundas com Ele, se você se dispuser. Você também precisa se humilhar diante dEle e dizer que você não merece, que você não é capaz, que não vem de você. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, é do Espírito, é através do Espírito dEle, é dom dEle. Se permita ser usado por Deus com humildade, para que o nome dEle seja glorificado. E se você está onde você está, foi Deus que te colocou aí. Não quero fazer do jeito que você acha que deve, não. Pergunte para Ele. Ele tem todo o prazer em te responder, porque Ele quer ter um relacionamento com você. Busque a Deus em oração, fala, Senhor, está bom isso aqui. Fala comigo, Senhor, é desse jeito que o Senhor quer? Está do seu agrado? Porque é para Ele que você está fazendo. Não adianta você fazer o que você faz na posição que Deus te colocou para agradar pessoas. As pessoas podem estar todas gostando. Talvez quando as pessoas vissem Salomão no lugar mais alto, sacrificando ao Senhor, diziam, olha que bênção, ele escolheu o lugar mais difícil de subir a pé dessa vez. Olha que boizão que ele está matando lá, aquele boi lá, nossa, aquele boi lá, acho que Deus vai gostar, hein? Talvez as pessoas olhassem e tivessem uma boa impressão de Salomão, mas não era do jeito que Deus queria. Ainda não estava da maneira que Deus queria que ele fizesse. Então não faça do jeito que você acha que está bom, não, porque às vezes aos nossos olhos está bom, mas para o Senhor pode ser melhor. Então pergunte para Ele. Então se você está onde está, foi Ele que te colocou, a obra dele, toda a honra e toda a glória para Ele. Oremos? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, e pedimos ao Senhor, Pai, que através dessa palavra que o Senhor falou conosco nessa noite, que o Senhor ajude esse irmão e essa irmã que precisa ter as próprias experiências dele contigo. Ó Deus, prepare situações ao longo do final dessa semana ainda, para que ele possa reconhecer, que ela possa enxergar o Senhor agindo através da vida dela, falando com ele, falando com ela, Pai.
Que o Senhor esteja presente de uma maneira tão perceptível, Pai. Assim como aquelas pessoas viram o Senhor muitas vezes no passado, naquilo que nós conhecemos como as aparições do anjo do Senhor, que eles possam te ver como cantamos aqui, que o Senhor abra os olhos do nosso coração e que nós possamos ver o Senhor, contemplar as Tuas obras, contemplar o Teu agir em nossas vidas, Pai. Nos ajude, Pai, nos dê graça, nos dê sabedoria, Senhor, para ser humildes diante do Senhor. Muitas vezes nós nos enchemos de nós mesmos e nos esvaziamos do Senhor automaticamente, e com isso, Pai, irmãos, com isso nós às vezes achamos que somos capazes, às vezes achamos que somos melhores que alguém, às vezes temos um olhar altivo, arrogante, Pai, e pedimos perdão ao Senhor, e pedimos a Tua ajuda para sermos humildes diante do Senhor, e agirmos como o Senhor quer que a gente haja, com humildade, dizendo: Senhor, eu não sei fazer isso aqui não, mas a obra é do Senhor, é o Senhor quem quer que eu faça. Nos ajude, Pai, me ajude em nome de Jesus, porque eu não sei, eu sou um jovem, eu sou um menino, eu sou, sei lá o que eu sou, Pai, mas o que eu sou não é suficiente, eu não sei, eu não sou capaz, mas o Senhor é. Ó Deus, e que nós reconhecemos sempre que a obra é do Senhor. Se estamos onde estamos foi porque o Senhor nos colocou. Então não podemos fazer de qualquer maneira, não podemos entregar aquilo que o Senhor nos deu sem que o Senhor nos peça. Se o Senhor colocou em nossas mãos, vamos fazer com excelência. Precisamos da Tua ajuda para isso, porque a única capacidade que temos vem do Senhor, Pai. Nós não somos nada, não temos nada em nós mesmos para compartilhar, mas pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo. Distribua dons ao Teu povo, Pai. Distribua dons aos Teus filhos, para que eles possam usar com excelência na Tua obra. Dons que possam edificar uns aos outros. Distribua dons espirituais, dons de palavra de conhecimento, dons de profecia da pregação da palavra, dons de mestre, Pai. Capacita o Teu povo para nos edificarmos cada vez mais uns aos outros, e juntos possamos crescer na Tua presença, na Tua graça e no conhecimento do Teu Evangelho. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua obra, para que o Teu reino cresça, para que o Teu nome cresça, e que nós nos mantenhamos servos, humildes, fazendo aquilo que o Senhor nos designou para fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é